filho, irmão de Alexandre e filho de Simão, o Cirineu. Esse é eleito no Senhor, ou seja, mesmo antes dele imaginar quem ele era, já tinha filhos, já tinha pais, já, o pai dele, Simão, já o tinha. Antes de tudo isso, ele já era eleito no Senhor, como a gente tem aprendido no John Knox. E a sua mãe, a quem tem sido mãe também para mim. Quando ela fala essa expressão, e Paulo fala sobre isso sempre, eu gosto muito dessa expressão, tanto que quando eu vim para Botucatu em 2000, Marcelo, não sei se você lembra disso, a Elci, que tem a Nicole, e tinha a Amanda e a Olivia, ela me adotou, e eu chamo ela até hoje de mãe. E a mesma expressão paulina, quando Paulo diz para eles, saúdam a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que foi mãe para mim, está dizendo, eu vivi na casa dela, eu ia lá na casa dela, ela fazia uma janta, ela preparava um ovo frito, ela fazia as comidas que eu gostava. Pensa a mulher que cuidou de mim, que eu não era filho e ela não era minha mãe, mas ela cuidou de mim. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o Simão, que teve a sua vida passada ressignificada, teve o seu presente transformado por Jesus, e ele começou a projetar o seu futuro. Olha o futuro dele onde foi. A casa dele se tornou uma casa onde o apóstolo Paulo vivia, irmão, por causa das gerações. E eu imagino o apóstolo Paulo conversando com Rufo. Você tem história do teu pai? Você lembra do teu pai? Deixa eu te contar uma história. Você sabia que seu pai estava com Jesus lá na cruz? Você sabia que seu pai foi aquele que ajudou Jesus a andar? Você sabia que seu pai tinha as vestes cheias de sangue, e esse sangue era do cordeiro imolado que tira o pecado do mundo? Você sabia disso, filho? Rufo. Mas sabe por que o evangelho chegou em Rufo? E de Rufo chegou a todos os outros ali do lado? Porque um dia Simão se entregou a Jesus, entregou-se à cruz, ele ressignificou o seu passado, transportando o seu presente, transformando o seu presente e projetando o seu futuro. Talvez aqui a segunda pergunta que eu te faço: os teus filhos vão falar do seu Deus ou vão se esquecer do seu Deus? Como que nós falamos sobre isso para os nossos, o legado que nós deixamos? Como que eu e você temos nos tornado, assim como Simão, ou seja, lá na frente os filhos ou os filhos dos meus filhos vão ser pessoas das quais as pessoas que envolverem com eles vão falar de nós, como eu sempre falo aqui da minha avó, como falava o apóstolo Paulo de Timóteo, da sua avó Loide e da sua a bisavó, da sua avó, da sua mãe, enfim, de todos os familiares, como eu gosto de falar aqui da véia Antônia, minha véia, da véia Lázara, a minha avó, que tinha coquezinho no cabelo, assim, aquelas irmãs que quando fechava o olho, parece que saía assim, raio para o céu, e era uma coisa de Deus, né? Essas irmãs estão em extinção, sabe por quê? Porque as mulheres hoje pararam de orar. Aqueles homens que faziam o que Simão fazia, estão em extinção, porque hoje pararam de dizer para os seus filhos, e se deixar do jeito que está, o que vai acontecer é que os filhos vão falar, igreja? Deus? Nem sei, meu pai, ele ia de vez em quando, ele fazia uns negócios lá, nossa, nem sei, depois eu saí, fui para a faculdade, saí, não voltei mais, estou aí, você querendo o quê? Não sei. Esse é o resultado de você mexer na luneta, no telescópio aqui embaixo, e achar que lá na frente você ainda vai começar a enxergar a lua. Não vai mais, irmão. O que eu quero que você entenda a despeito disso é que quando a gente se encontra com a cruz de Jesus, e Simão nos ensina isso, ressignifica o passado, faça isso, dá novo propósito para o presente e nos projeta para o futuro. Além da família de Simão, também, Atos vai dizer isso, capítulo 6, que havia um outro líder, Lúcio, e os estudiosos, inclusive vários deles vão dizer para nós que esse Lúcio era parceiro, amigo e foi instruído por Simão. Ou seja, além da família dele ser um campo missionário e ele fez com que o evangelho chegasse na família, os amigos dele também sabiam quem era Simão. Tudo porque ele se encontrou com a cruz de Jesus. Talvez aqui eu te pergunte pela terceira e última vez nesse ponto: os seus amigos sabem que você é transformado todo dia por Jesus, ou ele não conhece essa sua vida particular? As suas redes sociais sabem que você é de Jesus, ou ali é uma coisa e aqui é outra? Por isso que Simão, ao encontrar-se com a cruz de Jesus, teve o seu passado tratado, transformado, ressignificado, teve o seu presente projetado,
e o seu futuro desenvolvido pela graça e esperança de Jesus. Mas há um segundo momento que eu quero desafiar o teu coração. É que quando Simão o Cirineu, volta para o texto para mim, por favor, capítulo de número 15 de Marcos, versículo 21. Ele estava ali, esse Simão, o nosso personagem principal de hoje, ele estava passando por ali, como nós já sabemos do que foi, e segundo o nosso texto, ele foi forçado, ele foi obrigado. A palavra grega aqui, talvez na tradução mais básica, ele teve uma angariação compulsória. Ele teve uma postura da qual poucos ali tinham. Ele foi confiscado em si mesmo. O que é isso, pastor? Por exemplo, quando você vai ler Mateus capítulo 5, quando Jesus, inclusive no The Chosen, essa cena é muito clara e muito prática ali. Em Mateus capítulo 5, exatamente no versículo 41, Gabriel, nós temos ali o texto quando Jesus diz assim: se lhe obrigarem, se lhe forçarem, ou se fizerem um confisco a respeito de você, para andar uma milha, o que você faz? Vá com ele 2. Era comum no povo, os soldados, quando estavam voltando da guerra, ou indo para a guerra, ou qualquer circunstância que estivesse, e eles estavam com alguma coisa pesada, eles podiam dizer: Michael, está confiscado, ajuda ele. E o Michael tinha que ajudar. Ele não era mais dele. Naquele instante, quem mandava no Michael era o soldado que falava: está confiscado. E naquele instante, olhando para aquela multidão, talvez aquele soldado olhando para todos, olhou para Simão e falou: esse é o cara. Chegou para ele: bora, está confiscado, vai lá e ajuda Jesus. E essa expressão de estar confiscado, ela é muito forte para a gente. Não só muito forte para a gente, mas apóstolo Paulo trata disso, porque o que ele está querendo dizer é que assim como Simão foi confiscado das suas ações, dos seus desejos, da sua vontade, nós quando encontramos com Jesus no Evangelho, nós também somos confiscados. Você sabia disso? Você sabia que para encontrar-se com Jesus ou viver o Evangelho de Jesus não é do teu jeito? Você sabia disso? Você sabia que quando você se rende a Jesus, você sai do trono dos seus desejos, não é mais você que controla, ou não deveria, a sua própria vida, mas agora é Jesus que entra, porque Ele é o Rei e nós somos seus súditos, Ele é o Senhor e nós somos os seus escravos. É assim que funciona o Evangelho. Mas se porventura em algum momento te falaram que Jesus vai ser seu parceiro, mentiram para você, viu? Jesus não é para ser parceiro, não, irmão. Jesus é para ser Senhor. É para ser Salvador. Parceiro é teu amigo que anda do teu lado. Ou Jesus anda na sua frente, ou Ele está no centro da sua vontade, ou Ele domina, ou Ele controla. Até o apóstolo Paulo vai usar as expressões na carta de Coríntios, de Colossenses, e também fala a outros personagens, quando ele diz assim: eu, Paulo, escravo de Jesus, doulos na palavra original. Ele está dizendo: eu não sou mais eu. Tanto em Gálatas capítulo 2, versículo 20, coloca para mim, Gabriel, Gálatas 2, 20, olha o que Paulo chega a dizer. Olha a expressão de Paulo entendendo tudo isso que eu estou dizendo para você: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que mando em mim, agora é Jesus. Ele me confiscou. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais, agora é Ele sobre mim. Mas como isso é difícil da gente entender, né, irmão? Como é difícil da gente viver isso, não é? Como é difícil a gente olhar para as Sagradas Escrituras e perceber que a gente não pertence mais a nós mesmos, que agora nós pertencemos a Ele, que esse confisco, o que estava acontecendo com Simão, era uma profecia, vamos usar assim, meu querido Romário, de que nós viveríamos, que quando você se encontrar com Jesus, Ele ia confiscar a sua vida. Por isso que tem muita gente que não gosta desse tipo de mensagem. Ah não, pastor, eu queria Jesus para resolver os meus problemas. Não, isso aí chama-se lâmpada mágica, gênio, não é Jesus. Ah pastor, mas eu queria Jesus porque eu estou com uma dificuldade no emprego, vou pedir para Jesus. Não, Jesus não é atendente de saque, essas coisas outras, não. Ah pastor, eu precisava de Jesus porque eu estou com uma dificuldade, eu estou com um problema lá em casa, eu preciso de Jesus. Jesus não é para solucionar seus problemas, isso chama-se tabajara, lembra disso? Organizações tabajara, isso para resolver seu problema. Jesus, quando a gente se rende a Ele, é para tirar de nós tudo que nós temos e somos, é confisco. Não sou eu mais quem vive. E para piorar um pouco a situação sobre isso,
Ele traz para nós o Espírito Santo para morar na gente, para habitar na gente, para instruir a gente, para falar com a gente. Então não tem desculpa de você dizer, eu não quero. Mas o Espírito Santo está em você, você se rendeu a Jesus. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, por favor. Tiago, que era irmão de Jesus, não era apóstolo, só para você entender algumas coisas aqui rápida. Ouçam agora vocês que dizem assim, nós que dizíamos sempre assim, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, vamos para o Paraguai, né, Fábio? Amanhã nós vamos para o Paraguai, amanhã nós vamos para não sei o quê, vamos para São Paulo, né, Henrique? Nós vamos para essas coisas que nós faz normal, nós vamos viajar, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, olha que coisa boa, planejamento normal, versículo 14, Gabriel, por favor. Mas olha o que diz o texto na orientação de Tiago, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, vocês nem sabem o que é a vida de vocês, vocês são como uma neblina, usando o paralelo do texto de Salmo, do Davídico, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ou seja, não é nada. Se você acha que isso não é verdade, há mais ou menos um prazo de 20 dias eu fiz 3 velórios. Uma criança de 13 anos de idade, Emanuele, que você conheceu aqui na nossa cidade, uma luta contra o câncer. O Juliano, um amigo que eu conheci quando cheguei em São Manuel, lá de Pardinho, de 51 anos, num acidente de trator. E ontem a dona Vera, 73 anos, tia da nossa querida Michele, aqui da nossa igreja. Cadê? Está ali a Mi. 3 velórios. A gente não quer que ninguém vá, mas a vida é assim, ó. E a gente fica fazendo uma loucura, né? Mas aí vem Tiago e diz assim para a gente, versículo seguinte, 15. Olha, presta atenção nisso. Em vez disso, em vez de dizer que nós vamos fazer, nós vamos tal, como eu não sou mais meu, é Deus que está em mim, é Cristo que coordena a minha vida, o que eu deveria dizer? Se o Senhor quiser, viveremos. E se viveremos, faremos isso ou aquilo. Mas tudo depende do Senhor, não é sobre mim, não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Por isso colocá-lo como prioridade, é para Ele. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, Gabriel, para mim por favor, mas esse texto, olha o que o apóstolo Paulo, que é aquele que tem precisão de falar essas coisas, olha o que ele diz, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, não é mais sobre mim. Como Simão estava aqui dizendo, ele foi confiscado, era o prenúncio teológico comigo. Aí eu olho para a pessoa e falo, e daí? Eu não concordo, não é problema seu, a Bíblia nunca foi para você concordar. Quem pediu a tua opinião? Se Deus tivesse pedido a tua opinião, você tinha nascido na época que ele estava escrevendo. Aí você ia dizer para ele, está tudo errado, eu vou te dizer como é que faz. Como Deus é bom e sábio, você é um pangaré e pangaré, então você não está lá, então fica na sua. Aí não concordo, daí? Por isso que quando eu olho para esses textos, irmãos, eu faço a seguinte pergunta e jogo para vocês, para a gente partir para o último ponto, para a gente pensar. É Deus que controla a sua vida? É Jesus que está no centro das suas vontades? Ele confiscou de você de fato, de verdade? Ou o teu evangelho é um evangelho onde você faz o que você quer e quando as coisas não dão certo, você vai correr atrás de Jesus? Quando as coisas saem do trilho, você vai correr atrás de Jesus? Quando o seu casamento está afogando, pastor, me ajuda. Peraí, irmão, agora? E vou fazer algumas perguntas para você tentar entender. Quem controla a sua vida? Por exemplo, antes de você tomar as decisões sobre qualquer coisa simples da sua vida, você ora antes? Se você ora, é muito provável que é Deus que está conduzindo você. Agora eu não sei, se você ora, Ele fala e você desobedece. Aí também não sei o que faz da sua vida. Mas se a gente nem ora e só vai correndo atrás, e depois que acontece as coisas, fala, nossa, Jesus vem atrás de nós. Esse dia atrás aconteceu uma coisa muito legal, só para você entender. Um amigo estava de carro, e aconteceu que o carro quebrou. Aí ele parou, estava a gente junto, ele parou, pastor, vamos orar para Deus, tal. Eu falei, não. Como não, pastor? Eu falei, não. Você não orou para sair, agora quer orar para ele vir com guincho? Eu não estou dizendo que a gente não deveria orar, só estou dizendo que para você que a oração está no lugar errado, irmão. Porque Jesus está no lugar errado da nossa vida. E é só fazer umas perguntas simples que a gente descobre se Jesus está errado no lugar certo, no lugar errado da nossa vida. A gente não foi confiscado, parece. E o primeiro que se rendeu à cruz de Jesus, teve sua vida confiscada, forçado, e ele se rendeu, e não mais ele que vive. Paulo entendeu isso, mas é Cristo que vive através de mim.
E por último, não menos importante, quando a gente se encontra com a cruz de Jesus olhando para Simão, Jesus tira de nós o ritual e coloca em nós uma vida real. O que Simão sempre fazia ali naquele lugar, e ele sempre foi para fazer isso, ele foi para encontrar um sacerdote, ele foi por causa das festas, ele foi por causa do cordeiro que seria imolado, ele foi por causa do sangue aspergido que ele deveria trazer, e inclusive as festas, quando ele chegava, diz os grandes historiadores, que aqueles homens com aquelas roupas aspergidas de sangue, eles guardavam toda aquela túnica de sangue e levavam embora dizendo: eu fui perdoado, como símbolo do perdão de Deus. E aquele homem, Simão, chega com aquele ritual todo, querendo encontrar um sacerdote, querendo encontrar um lugar onde ele poderia adorar, onde de repente sobraria um pingo de sangue sobre ele. Tudo ritual. Mas de repente Jesus quebra o protocolo ritualístico dele, e em vez de umas gotas de sangue, ele abraça o sangue por inteiro de Jesus ao seu lado. Em vez de encontrar um cordeiro imolado, um bichinho morto, ou pedaços do bichinho, ele encontra o cordeiro que tira o pecado do mundo, vertido naquela cruz. Ou seja, toda a realidade que ele imaginava, que os rituais ou que as propostas religiosas usufruíam dele e ensinaram tanto ele, aqui acabou tudo, porque ele encontrou com a cruz de Jesus. O rito dele virou um encontro maravilhoso com o Evangelho. A religião dele virou a graça do Evangelho cada vez mais clara e evidente na vida dele. A vida dominiqueira dele, ou ritualística dele, virou uma vida semanal. Talvez aqui eu deva te fazer uma pergunta. E nós? Você vem na igreja por causa de rituais? Porque se você não vier, a semana não vai ser boa? Isso chama-se superstição gospel. Ai, se eu não for, não vai dar certo. Isso não é da Bíblia, não, irmão. Jesus não quer o teu ritual, como a gente cantou. A maior herança não é o paraíso. Não é o que Ele pode te dar. É o tempo que eu posso estar com Ele. É eu andar com Ele. É ouvir Jesus. É ter a alegria de saber que a sensibilidade da minha vida espiritual, Ele fala e eu sinto, eu sei que é Jesus falando comigo, e eu sei das situações, eu sei dos livramentos de Deus, porque é Ele falando comigo. Quem vive isso é quem não vive por rituais, mas vive por aquilo que é maior do que ritual, é o Evangelho puro e simples de Jesus. São essas pessoas que, quando o culto acaba, a igreja continua na casa delas. São essas pessoas que, quando o culto acaba, na lanchonete, qualquer lugar que vai, quer seja numa academia, elas estão ali adorando a Jesus, vivendo Jesus e Jesus com elas. Inclusive por isso que Jesus diz lá, quando era quase 3 horas da tarde, Ele diz: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me abandonastes? E aí Ele diz: está consumado. Ele expira, e nesse instante, o véu do templo, onde Simão foi para ser aspergido, aquele lugar que ele iria para ser aspergido, e a vida inteira dele, ele foi para lá. Naquele instante, aquele véu que separava se rompeu de alto a baixo, para dizer que Deus vive naquele lugar, mas agora daqui para frente, Deus sai com a gente e vive comigo e com você por onde eu e você estiver. Por isso, queridos, a gente precisa trocar o nosso ritual por uma experiência real e verdadeira com Jesus. Não é sobre vir à igreja, não é sobre dar dízimo. Eu estou com um problema nessa época aqui, porque eu deixei de ser dizimista. Não, irmão, você está com problema porque você está plantando, está colhendo, e não é porque você é dizimista ou não é dizimista que o problema não vai aparecer. Vai sim, irmão, fique em paz. Mas eu sou dizimista porque eu sou fiel a Deus por aquilo que Ele já me deu, não por aquilo que Ele vai me dar. E a graça é um dos elementos que faz a nossa chavinha virar completamente nesse aspecto. Eu sou generoso não porque eu quero alguma coisa de Deus, mas porque Deus já me deu alguma coisa. Eu perdoo os outros não porque eles merecem, mas porque eu já fui perdoado, então eu transito isso para os outros. Eu amo a todos, ou eu amo indistintivamente, para quê? Porque Deus já me amou, e sendo eu o pior pecador, então por isso que eu amo os outros. Ou seja, não é algo que eu faço precisando de lá, isso chama-se ritual, mas quando eu faço pela vida real e de experiência com Jesus, é porque eu faço quando simplesmente as coisas estão acontecendo. Por isso, queridos, Simão saiu. Quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui para a gente cantar uma última canção. Simão saiu de Cirene para viver mais um ano, um ritual. E ele voltou para sua casa contando a história de um grande, lindo e maravilhoso encontro que ele teve com o tal de Jesus.
E nunca mais ele precisou voltar para Jerusalém para fazer rituais algum, porque a vida dele foi transformada pelo encontro da cruz de Cristo. Por isso que nessa noite eu quero desafiar você, se alguém te disse sobre o Evangelho de Jesus e não te contaram esse segredo de que a nossa vida não é mais nossa, de que a gente precisa ter essa maturidade de deixar Deus ser o Senhor, por isso que nós o chamamos de Senhor. Quando eu chamo alguém de Senhor é porque eu me submeto ao senhorio dele. Quando eu chamo ele de Salvador é porque eu me submeto àquilo que ele vai fazer sobre minha vida. E Jesus é Senhor, é Salvador, é Rei sobre as nossas vidas. E a gente precisa deixá-lo no lugar dele e eu me colocar no lugar que eu preciso estar. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, finalizando, não importa se você veio só para um ritual nessa noite. Todas as noites que eu prego e que estou aqui, meu seminarista Fernando também faz isso. Nós esperamos e oramos para que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus todas as vezes. Para que você saia daqui dizendo: Jesus estava aqui e eu senti. Talvez como alguns passaram pela história, Deus estava aqui e eu não sabia. Mas eu gostaria que você estivesse cada culto, cada domingo, cada encontro, uma experiência sobrenatural com Jesus, onde você sente o sangue aspergido, o pecado te perdoando do passado, ressignificando o seu presente e trazendo você a viver de novo diferente para Ele, por Ele, para Ele. Segunda verdade, só a cruz de Cristo ressignifica passado. Só a cruz de Cristo dá vida para o presente. E só a cruz de Cristo consegue nos projetar para um futuro vitorioso. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É só Jesus, Ele é a única esperança da humanidade. É Jesus. Simão, sua família, os seus amigos, todos foram impactados por esse encontro com a cruz. E você vem todo domingo aqui. Você que é visitante primeira vez, seja bem-vindo. Mas você que está sempre aqui, a tua vida tem impacto, a tua família está sendo impactada, os teus amigos quando saem daqui são impactados pela presença de Jesus na sua vida? Se sim, seja bem-vindo à realidade do Evangelho. Se não, ainda vivemos num ritual e precisamos ter uma experiência real com Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez nos constrange, que mais uma vez chega ao nosso coração, nos levando a autorreflexão, a percepções das quais talvez nós não tínhamos, mas a entender grandes e maravilhosas ações que o Senhor deseja sobre nossas vidas. Obrigado pela vida de Simão, o sirineu, o eleito, o escolhido pelo Senhor, que teve a sua vida transformada quando se rendeu à cruz de Cristo. Que da mesma forma todos nós aqui tenhamos consciência do que é se render à cruz de Jesus, que existe um preço a ser pago. É um confiscado de nós mesmos. Não sou eu mais quem vive. É sobre os meus desejos, os meus planos, os meus projetos, não mais eu. Mas agora eu disse: Senhor, se Tu quiseres fazer isso ou aquilo, ou seja, não é mais sobre a minha vontade, mas sobre a Tua vontade. Por isso nós oramos, Pai, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, sustenta a Tua igreja agora durante essa semana. Que os Teus servos aqui sejam como Simão, o sirineu, que fala para os amigos daquilo que ele viveu naquela Gólgota. Que possamos falar para as pessoas, os nossos amigos de trabalho, amigos da academia, amigos de futebol, qualquer que seja o ambiente que nós vamos ser levados essa semana, que ali nós possamos falar do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho, e viver de tal forma que provoquem neles um incômodo, um desejo, uma curiosidade de saber o que está acontecendo, porque nós somos assim, como diz o apóstolo Pedro. E que a Tua igreja esteja pronta para responder a razão da fé para essas pessoas que estão aflitas e precisando dessa esperança que nós temos. Consola-nos, conforta-nos, Senhor. Dirige a nossa vida,
Dê-nos cada vez mais anos e anos de evolução, porque nós confiamos em Ti. Como o Senhor abençoou o nosso querido Fábio, 50 anos de vida, glórias a Ti, Senhor. Meio século, oh, coisa boa. Mas tudo isso já aconteceu por causa das Tuas boas e dadivosas mãos, sempre com Ele e com a sua família. Da mesma forma que o Senhor cuida, que o Senhor nos abençoa, o Senhor também nos consola. Console a vida da Michele, Senhor, a nossa irmã em Cristo, pelo falecimento da sua tia, Dona Eva, a sua mãe e as outras irmãs dela, o irmão e a todos os familiares. Console e conforta. Assim como o Senhor também, eu peço que o Senhor os assista lá em Pardinho, a vida dos familiares do Juliano, como também a vida dos familiares da Manu, que descansou no Senhor. Enfim, Pai, oramos porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Oramos porque não sabemos fazer nada sem orar primeiro. Que seja esse o nosso gesto de submissão, de entrega a Ti. Assim nós fazemos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, aquele que é Senhor e Salvador sobre a minha e sobre a sua vida, aquele que derramou sangue por mim e por você, aquele que disse a mim e a você: quer ser meu discípulo? Pegue a tua cruz e siga-me. Te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, aquele que deseja ter filhos transformados, regenerados, filhos que deixam legados, como Jesus deixou, como Simão deixou, te abençoe para você deixar sobre os seus filhos. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que há de te lembrar sobre essas palavras, aquele que deve te conduzir, aquele que deve me orientar, aquele que deve sussurrar aos meus ouvidos é a Ti, a respeito do que nós devemos fazer, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Tenha liberdade de falar ao teu ouvido e ser obedecido. Te abençoe. E assim sobre ti, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você tem, sobre os seus pertences, sobre as suas posses, recai a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém.